galerinha do Camp Kids, a tia Lili aqui de novo, super contente para continuar contando aquela história que a tia Renata começou a contar na semana passada. Mas, enquanto a gente está aprendendo aqui sobre o que significa Jesus, sobre o que significa seguir a Jesus por todos os lugares, a gente está aprendendo também que a gente precisa de fé. Seguir a Jesus precisa de fé. E o que é fé? Vocês lembram? Fé é acreditar no que você não pode ver porque você confia em Deus. Então vamos lá. A tia Renata contou a história de Saulo, que depois veio a se chamar Paulo, mais para frente. Ele era um perseguidor, um mestre da lei e se tornou um perseguidor dos cristãos. E um certo dia, durante uma viagem, ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, ele ficou cego. Ele ficou cego e foi levado para uma casa em Damasco de uma pessoa chamada Judas, aonde ele não comeu e não bebeu nada por 3 dias. Ele ficou em jejum e oração. O link dessa história vai estar embaixo do vídeo, para se vocês quiserem irem assistir, tá bom? Enquanto Saulo estava na casa de Judas, existia uma pessoa chamada Ananias ali em Damasco. Ananias era um seguidor de Jesus, era apaixonado por Jesus e ele teve uma visão. O Senhor falou com ele numa visão. E olha só o que Deus disse para Ananias. Vá à casa de Judas, lembra aonde estava Saulo, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias já tinha ouvido falar de Saulo. Ananias sabia que Saulo era um perseguidor dos cristãos e que estava prendendo e fazendo coisas horríveis com os seguidores de Jesus. Então, olha só o que Ananias respondeu para Deus. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias estava com medo. Deus estava mandando ele ir conversar, impor as mãos diante de Saulo, que era um perseguidor. Mas Deus foi firme e disse assim para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Gente, Ananias devia estar com muito medo naquele momento, mas ele fez uma escolha. Ele escolheu obedecer a Deus. E mesmo com medo e sem ter certeza do que ia acontecer, ele foi lá. Ele foi lá na casa, na rua direita, na casa de Judas, e encontrou Saulo em oração, cego, incapaz de ver qualquer coisa. Ananias, então, impôs as mãos sobre Saulo e disse assim: irmão Saulo, o Senhor lhe apareceu no caminho por onde você vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Gente, imediatamente os olhos de Saulo se abriram, escamas caíram dos olhos dele e ele pôde ver novamente. Deus tinha acabado de fazer um milagre, tinha transformado a vida de Saulo. E Saulo, ali mesmo, sabendo que Jesus tinha de transformado, ele pediu a Ananias, e Ananias ali mesmo batizou Saulo. Vocês lembram que Saulo estava sem comer e sem beber? Saulo se alimentou, Saulo se hidratou, e imediatamente ele foi se juntar com outros seguidores de Jesus ali em Damasco. E ele começou a pregar e a falar sobre Jesus por todos os lados, nas sinagogas, em todos os lugares. As pessoas ficaram meio confusas, porque afinal aquele era o homem que perseguia os cristãos. E agora ele estava falando sobre Jesus.
E não foram só os crentes, os cristãos que acreditavam em Jesus que ficaram confusos. Os mestres da lei, os fariseus, líderes religiosos também ficaram confusos, mas ficaram com raiva também. E armaram um plano para eliminar Saulo. Só que Saulo, que já tinha feito amigos ali em Damasco, contou com a ajuda deles, dos seguidores de Jesus ali, para poder escapar de Damasco. E eles desceram Saulo por um cesto através dos muros da cidade. Saulo partiu numa viagem longa para Jerusalém. E é onde ele tinha perseguido também muitos cristãos. E aí você pode imaginar o que aconteceu naquela cidade? Paulo, que antes perseguia os cristãos, agora estava pregando. Paulo estava falando sobre Jesus. E de novo em Jerusalém, aquela mesma confusão, tanto dos cristãos quanto dos líderes religiosos. Só que em Jerusalém, ele encontrou uma pessoa chamada Barnabé. E Barnabé tinha ouvido falar do que tinha acontecido com Saulo lá na estrada e de como Jesus tinha transformado a sua vida. E ele acreditou em Paulo. Ele não só acreditou em Paulo, como ele levou Paulo para junto dos seguidores de Jesus. E por conta de Barnabé, Saulo foi acolhido pelos seguidores de Jesus. Saulo foi acolhido por aqueles cristãos que estavam formando aquela igreja. E as pessoas começaram a acreditar no que Saulo estava pregando, e que Saulo realmente havia mudado. Mas mais uma vez, gente, mais uma vez, aquela confusão entre os seguidores e os líderes religiosos fez com que aqueles líderes religiosos quisessem perseguir Saulo de novo e tivessem um plano de novo para acabar com a vida de Saulo. De novo, os amigos que ele fez em Jerusalém ajudaram a ele escapar e ele pôde voltar para a sua cidade natal, lá em Tarso, onde ele havia nascido. Saulo passou um tempo lá em Tarso, aprendendo mais e mais sobre Jesus e se preparando para uma missão que ele faria depois. E enquanto isso, toda a igreja na Samaria, na Galileia, na Judéia, experimentou um tempo de paz e continuou a crescer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Gente, história incrível, não é mesmo? Mas olha lá, o que essa história ensina pra gente? Se você pensar bem, Ananias deve ter precisado de muita fé para ir até Saulo, porque ele foi de encontro a um perseguidor, mas ele acreditou em Deus, ele teve fé no que Deus estava fazendo, e ele foi mesmo assim com medo, e ele acabou batizando Paulo. Barnabé também. Barnabé tinha todos os motivos para, imagina, Saulo está falando essas coisas aí, eu não vou acreditar nele não, ele era um perseguidor. Mas Barnabé acreditou. Barnabé, pela fé, acreditou naquilo que Paulo estava falando. E porque Barnabé acreditou, defendeu Paulo perante os novos cristãos, perante os seguidores de Jesus e os novos cristãos, a igreja teve um tempo de paz. E Paulo se tornou um grande líder depois, um grande pregador. Gente, foi preciso muita fé, tanto para Ananias quanto para Saulo, para acreditar na mensagem de Jesus. Para crer que Deus estava fazendo uma coisa extraordinária ali, sem que eles conseguissem perceber o que era. E é isso que a gente precisa aprender. Como Deus ajudou os cristãos, Barnabé, Ananias, Saulo, Ele também nos ajuda. Ele nos ajuda a enfrentar os nossos medos. É isso que é a fé. É confiar que Deus está fazendo alguma coisa, mesmo sem a gente ver ou perceber. É isso que essa história nos ensina. Isso mesmo, gente. A gente precisa lembrar que Deus pode nos ajudar a enfrentar os nossos medos. E o nosso versículo desse mês está aí,
para a gente memorizar e guardar no coração, para nunca mais esquecer. Ele está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler comigo? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição de fé que estava lá no comecinho. Tá bom? Vamos guardar no coração para não esquecer. E agora eu quero orar com você. Vamos lá? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por nos ensinar, através da história de Saulo, de Barnabé e de Ananias, o quanto nós podemos confiar no Senhor, mesmo quando a gente não sabe o que vai acontecer. Obrigado por essa história, que é tão importante para o nosso dia de hoje. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que é a fé. Nos ajuda a crer em Ti, a crer e esperar em Ti, mesmo na incerteza. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gente, que bom poder estar com vocês aqui outra vez, tá bom? Eu fico por aqui desejando uma semana abençoada, cheia de alegria. Não se esquece de ir lá para a página do Instagram, que tem muita coisa legal para ver lá. Tem dicas, tem o versículo. Você pode também assistir as historinhas do nosso mês lá no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana e um beijo no coração.